Gente, já dá pra ver logo de início em Kowloon que tem eti. Então, assim, se você gosta desses romances mais adultos, vai ter bastante aqui, né? E já vou avisando se você é uma pessoa que não gosta de spoiler, que eu comento o episódio e vou dando a minha opinião. Então, se você ainda não assistiu, assiste primeiro o anime e depois volta aqui pra ver a minha opinião e sobre o desenrolar aí da história. Começa ela no apartamento dela, comendo melancia, ela indo pra trabalhar, você vê que é um lugar assim meio pobre, né? Parece um aspecto antigo. Tem uma questão, parece que tem uma nave no espaço, não sei. E quando ela chega para trabalhar, tem um rapaz que tá sempre implicando com ela, né? Mas não é que eles discutam, ele tá sempre, né, cutucando, cutucando. Mas, pelo que parece, ele gosta dela, porque leva ela pra sair, pra comer, pra tomar chá. E você vê que eles têm uma relação um tanto próxima, né? E as coisas vão evoluindo aos poucos. E a gente percebe que ela tem sentimentos por ele, né? Porque ela fica sempre de olho nele, admirando, assim. E ela admite em pensamento isso, tá? E no terraço eles têm uma conversa que aproxima meio que os dois. Porque ele fala sobre nostalgia, né? Que Kowloon lembra nostalgia pra ele. Ela fala que ela não tem esse tipo de sentimento, mas que por ele sim. E aí ele se aproxima dela e elogia os olhos dela, as linhas de expressões, né? No dia seguinte ela volta a usar óculos, mesmo tendo diminuído o grau dela, né? E ele zoa ela, você tá usando óculos para esconder suas linhas de expressão, você já tem 32, vê se aceita, né? E é esse tipo de brincadeirinha, né? Que segue entre os dois. E ele acaba levando ela num restaurante que parece ter uma aura mais romântica, né? Porque tem uma parte com um aquário cheio de peixinhos, né? Dourados, o King. E o garçom dali parece reconhecer os dois, né? Como casal, porque ele fala, muito legal que ele trouxe a namorada aqui de novo. Ela assim, mas nossa. Quando ela ia corrigir, ele pede pra ele sair e ir embora mais rápido, né? Aí ela assim, você não vai corrigir ele, né? Porque ele pensa que eu sou sua namorada. Ele fala, não se preocupa com isso. E eles tiveram também, no meio dessas conversas e idas a restaurantes, que tinha um apartamento que estava sem vender, porque ele era muito quente, mas também estava com aspecto de muito velho e precisava pintar. E ela, inspirada pelas palavras dele, né? Que tinha que melhorar o ambiente para poder vender ou alugar, não sei. E ela resolve pintar o apartamento. Aí tá cheio de ti nessas cenas, né? E ele chega, tipo, para ajudar a pintar, mas ele só pinta uma parede. Então, tipo assim, o local tem umas 4 paredes, ele só pinta uma. Na terceira ela já tava morrendo. E aí é como se ele chegasse para salvá-la. Aquele tipo de cena bem clássica. No dia seguinte, no trabalho, o rapaz estava dormindo numa parte ali que provavelmente seria um espaço ali para os clientes quando chegarem. A menina percebe, tenta acordar ele, né? Só que o cara simplesmente pega ela e beija. E não é tipo um selinho, é beijo, beijo mesmo, né? Aí quando ele percebe, joga no chão, tadinho. Ele se desculpa. Me confundi com alguém. Nossa, se isso acontece, eu me confundi com alguém. Mas dá a entender que tem um mistério ali, né? Mas nossa, ele foi muito grosso com ela, né? Tadinho. E saindo depois do dia do trabalho, nesse dia ela já dá uma desculpa para ele ir embora sozinho sem ela, né? Que ela vai continuar ali, porque foi constrangedor. Ela acaba, antes de ir embora, percebendo que tem uma foto nas tralhas dele, né? Que ele é bagunceiro. E quando ela pega essa foto, ela fica intrigada com essa foto. Ela volta naquele restaurante que tem os peixinhos e ela descobre que o garçom a conhece e que ele que tirou essa foto pro casal que eles tinham acabado de noivar. E aí você vai ver na foto são os dois. E como assim ela não se lembra que ela noivou com um colega de trabalho dela? Então nós já temos um mistério aí no primeiro episódio. E se você assistiu até aqui e não deu um like, por favor, deixa o like no vídeo para que o YouTube consiga entender que pessoas como você gostam desse tipo de conteúdo. E se você ainda não for inscrito, aproveita também para se inscrever aqui no canal. Agora, partindo para o episódio 2, né? A menina fica pensativa com relação à foto, né? Mas é aquela coisa. Será que é ela ou será que é outra pessoa? Até eu ficaria na dúvida. Mas ela não tem muito tempo aí para pensar, porque a vizinha liga, né, reclamando: olha, tem alguém aqui fazendo barulho, eu não tô conseguindo dormir, tá me dando dor de cabeça, será que você pode dar uma olhada? Ela assim, não, beleza, eu vou até lá descobrir quem é que tá causando todo esse barulho. Aí ela vai no apartamento
e basicamente explode bichinhos, né? Porque tem desse Kowloon, dessa empresa, tem um mascotinho, né? E parece que essa vizinha, né? O barulho é porque ela estava aí costurando, fazendo todos esses bichinhos e o apartamento dela tá inundado deles, né? Mas ela acaba tendo que conversar com essa vizinha, né? Que convida ela para entrar. E elas acabam até meio que formando uma amizade, né? Ela explica o problema, mas acaba comentando da foto. Ela fala assim: Olha, eu não deveria estar falando isso com uma pessoa que eu acabei de conhecer, mas eu não tenho com quem desabafar sobre isso. Ela mostra a foto. Ela fala: Ah, realmente parece que é você. Mas é aquela coisa, não tem como saber. E aí a vizinha oferece uma tortinha, né? E aí a gente vê que formou um vínculozinho, ou seja, provavelmente essa aí vai ser a amiga dela pro restante do anime. E tem um corte pro rapaz, que ele descobre que a foto não tá lá. E ele começa a ter lembranças da Areiko. Agora, será que é essa Areiko? É a Areiko do passado? Ou será que é outra pessoa, né? Olha, o que eu notei aqui, a voz é diferente, tá? A voz da Areiko atual não é a mesma dessa daí. Mas ela tem várias semelhanças. Usar o óculos, gostar de melancia, e a gente vê que ela gosta do rapaz, né? A única diferença que a gente nota é que essa Areiko, da lembrança dele, usa brinco. Tem um corte, né, pra menina, pra Areiko, e ela vai conversar aí com essa loira de novo. E ela pergunta qual que é a opinião dela. Fala assim, olha, dá pra ver que você gosta dele, né? Tá na cara dela. E que ela deveria pensar no seguinte: e se você perder a memória e ele tá esperando você recuperar? Porque não adianta ele falar de uma coisa que você não se lembra. Aí fez algum sentido o que essa menina falou. Mas será que é isso mesmo? Temos um mistério para descobrir. No dia seguinte, no trabalho, rola um clima entre eles, né? Dessa vez porque ela pede para ele olhar. Aí ele se aproxima e ele fala que ela não tem brincos. E ela percebe que para chamar a atenção dele, talvez para ele comentar sobre a mulher da foto, talvez fosse interessante ela começar a usar brincos. Ele até tenta ser engraçado durante o serviço, mas ela não cai naquele papinho dele e ele vai embora mais cedo. Nisso que ele vai embora antes dela, ela aproveita para colocar a foto no lugar. Só que ela não sabe que ele deu conta do sumiço da foto. E como ela ficou incomodada com aquele negócio que ele falou das linhas de expressão do rosto dela, do olho, ela comenta com a loira, e a loira, que entende muito de estética, que é mulher também, que também se preocupa com a própria aparência, fala: então vamos fazer um bando de exame e vamos nesse doutor aqui, que ele tem aí especialização nessa parte aí de rejuvenescer as mulheres aí mais velhas. E aí elas começam a fazer um bando de exame, né, para ver como que elas estão. E uma coisa interessante que a loira fala: olha, uma das coisas que você pode, né, investigar é esse garçom nesse restaurante que você foi dos peixinhos, né? Porque se ele sabia que era você na foto, talvez ele saiba de algum detalhe. Então as duas tentam até ir lá. Inclusive, antes delas irem, o rapaz tenta ir nesse restaurante para falar com um garçom que atendia eles, mas adivinha, ele simplesmente pediu demissão. Então nem ele e nem as meninas conseguem falar com o garçom. Então, pista perdida, mas ela passa e um cara tá vendendo brincos, né? Bijuteria, tá? Não é nada especial assim. E aí, a loira nota o brilho no olhar dela, ou seja, ela queria impressionar o rapaz. Então, ao invés dela zoar, que era a intenção da loira, né? Zoar, ela falar, tipo, mas você vai ficar parecendo a outra, né? Aí ela fala, ó, esse brinco é o que mais parece ao da foto. E ainda ajuda ela escolher o brinco no final das contas. No dia seguinte, no escritório, né, o cara tá tendo um erro ali, a gente vê no monitor, né, não sabe o que tá acontecendo, tá distraído com o serviço. Quando ele olha e vê ela chegando com aqueles óculos e justamente com aqueles brincos, ele fica tipo assim surpreso. Mas pelo olhar da moça, muito provavelmente não foi uma surpresa agradável para ele e ele simplesmente a ignora completamente. E isso deixa ela em choque, né? Porque ela pensou: será que ele vai gostar de mim, né? Porque eu vou ficar parecida com a da foto. E aí, depois do serviço, ela volta para desabafar com a amiga loira, que tá lá costurando, inclusive, recebe ela, né? Porque é amiga e tal. E ela chorando, que ela se arrependeu justamente de ter tentado aí se parecer com a Reiko da foto. E aí a gente tem uma cena, né, dele triste, com um ambiente chuvoso, a menina já depois do expediente no quarto dela. E a gente vê que ela tem uma certa assombração por conta dessa outra Reiko, né? Porque ela queria ser ela, mas será que isso é uma boa ideia? No final das contas, ela decide basicamente guardar o óculos, guardar o brinco, tudo que remeta a essa outra Reiko, né?
No dia seguinte, no serviço, numa pausa, os dois acabam aí conversando. Ele até pede desculpas, mas ela fala o seguinte: não é suficiente você me pedir desculpas. Você vai me levar num restaurante. Ele assim, tá bom, beleza. Só que vamos então num restaurante de noite, né? Por quê? Porque ela queria comer aquele frango que a amiga ofereceu e que estava delicioso. Então, a menina, né, fica toda feliz que ele concorda que o franguinho estava bom. E ao saírem do restaurante, eles percebem que a chuva, lembra que estava chovendo? Pois é, passou. E ela assim, ah, que legal, só que ela acaba escorregando numa poça. E ele, muito educado, segura ela e ela não cai graças à ajuda dele. E por conta disso ele acaba tocando na mão dela. E aí ele segura com força, né? E ela pergunta: será que você não me confundiu com outra pessoa? Aí ele fala pra ela: não, eu não confundi, eu tô olhando justamente pra você. Aí ela fica coradinha, né? E tem aquele momento, mas logo passa, ele já olha pra cima que tem aquela terra fictícia no ar. Aí ele fala: nossa, essa terra hoje tá justamente muito mais brilhante, muito mais bonita, né? Então os dois já se acertaram, não tem mais clima ruim nenhum. O que que acontece? Chega o fatídico dia, né, depois de fazer todos aqueles exames com a loirinha, de passar pelo médico para ver como que ela vai reverter essa questão das linhas, né, de expressão que ela tem no olho. Só que tem um detalhe. Este médico, este doutor, antes dele começar o atendimento, ele recebe no monitor dele uma mensagem, olha, do histórico da paciente. E aí ele repete o nome dela 2 vezes, ele assim, é Areiko, aquela Areiko, sabe? Desse jeitinho. E aí ele começa a conversar com ela. E o que ele diz choca a menina, né? Porque ele dá a impressão que conhece a Areiko. Ele fala tipo assim, aí, posso perguntar se você é casada? Ela fala assim, eu não tenho memória. E aí ele começa a falar das linhas de expressão, que as linhas de expressão dela, assim como ela não tem memória, também não tem história. E eu só sei dizer que ela fica assustada no final, porque ele começa a se aproximar dela, pega até no rosto dela, e ele pega assim no lado e tira o batom dela. E aquilo ali foi o suficiente para ela se levantar e ir embora, graças a Deus, né? E ele vê que ela arrasta a amiga loira dela, né? Vamos embora disso aqui, que o cara não quero mais ficar aqui no mesmo local que ele. E ele, quando vê as duas indo embora, né? A gente vê que tem um mistério ainda a ser solucionado por essa questão da Reiko. Será que é ela mesma? Será que é uma outra Reiko? Mas este aqui sabe de alguma coisa. E se você assistiu até aqui, comenta a foto, que eu vou saber que você assistiu tudo até o final, beleza? E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, que eu tô sempre falando dos animes da temporada, fazendo recomendações, top 10, um monte de lista, e eu sei que vocês adoram. E se você tem alguma recomendação, aproveita para deixar também nos comentários. E se você está assistindo, por favor, não esquece de deixar o like no vídeo. Muito obrigada pela sua presença, kiss kiss e bye bye!